E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Tô aqui, acordei bem, graças a Deus. Tô aqui fazendo um. Na verdade, eu tô finalizando um projeto de tricô que é pro meu filho, né? Eu fiz um gorro pra ele. E. E é isso, vou fazer só a partezinha mesmo, mostrar aqui. Mostrar aqui, fazer só mesmo essa partezinha aqui, pra colocar aqui em volta. É fofinho, né? É o gorro espiral. Pois é, minha gente, como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? De onde vocês estão me vendo? Aqui tá um pouquinho de sol, tá? Como vocês estão vendo, graças a Deus, né? Porque não é sempre. Não é sempre que tá um dia assim. Pois é, pessoal. Eu tive a intuição, tá? De falar sobre casamento, sobre relacionamento. Hoje vai ser o tema, tá? Vamos ver como é que eu vou colocar o nome desse vídeo, tá bom? Pera aí, só um minutinho, porque é muito sol aqui. Ver se eu dou uma equilibrada aqui, pera aí. É assim, é o tempo todo reclamando que não tem sol. Aí no dia que tem sol, foge do sol. É a minha cara. Vou botar um pouquinho mais pra cá, assim. Assim. Ai, meu pai. Assim, tá bom? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Tá ótimo. Pois é, pessoal, eu tive a intuição de fazer esse vídeo, tá? Falando sobre relacionamento, pra me falar sobre relacionamento. Hoje em dia tá muito difícil, né, pessoal, de manter, né, uma relação com alguém, de fato. Algo sério, né, aquela história de ir pra vida toda e seguir em frente, e fazer o melhor possível, e serem amigos para sempre, um ajudando o outro, até que a morte os separe. Hoje em dia é uma coisa muito rara, né? Não tem mais isso, né? Porque não tem mais. As pessoas não querem mais gastar energia em construir algo. Elas querem as coisas fast food, ou seja, elas querem as coisas prontas ou pré-prontas, né? E relacionamento é algo que você constrói. E como hoje em dia tá muito difícil de se relacionar, de confiar, de botar sua fé no ser humano, então fica quase impossível, né? E fica um sexo, ou seja, o sexo, vamos colocar aí um sexo, não vou colocar como sexo, vou colocar como energia, a energia masculina e a energia feminina, tá? Gente, peraí, deixa eu virar aqui, porque tá me incomodando um pouquinho. Dá uma virada aqui 360 graus. Uma virada 360 graus, tá, querida? Peraí. Deixa eu resolver minha vida primeiro. Pois é. Então, vamos voltar ao nosso assunto.
Fica não o sexo, mas vamos colocar, porque hoje em dia tem mulher que se relaciona com mulher, homem que se relaciona com homem, enfim, né? Vamos colocar uma energia querendo tomar de conta da outra, ou seja, querendo ter vantagem sobre a outra, né? Ser mais esperto que o outro, né? Na visão da pessoa, né? Então, assim, querendo tirar vantagens. E não existe a confiança, não existe aquela verdadeira, não. Vamos trabalhar junto, em comunhão, em equipe. Não existe mais, é uma coisa muito rara. Hoje em dia é uma coisa muito rara. Ninguém quer perder mais tempo. É sempre aquela ideia de que ou seja, para o homem, enfim, para aquela energia masculina, tá se envolvendo com a feminina, não, mas quem sabe a próxima seja melhor, a próxima vai me dar mais valor. É aquela velha história da grama verde, né? A grama verde do outro lado. E, infelizmente, a pessoa passa a vida toda esperando algo que é mera fantasia, né? Algo que nunca vem. Sabe, tem uma expressão em inglês que fala assim, que é the one, né? Ou seja, é a mulher, né? O homem, a pessoa certa. Que você olha e você diz, eu não tenho dúvidas em relação à índole dessa pessoa, essa pessoa, sabe? Nada que te deixe com o pé atrás, sem joguinhos, sem... É aquela certeza, aquela fé absoluta. Não, essa pessoa que é boa para mim. E isso é muito raro, porque hoje em dia existe sempre o questionamento de encontrar algo melhor, né? Como a nossa geração, hoje em dia as mulheres trabalham, são independentes, em geral, ganham o seu dinheiro, então não tem aquela necessidade de estar dependendo do outro, né? Todo mundo trabalha, seja homem ou mulher, todo mundo tem seu dinheiro. Então, os abusos também que relacionamentos, né, abusivos de antigamente, as pessoas, elas, como é que se dizem? Não toleram mais. E é o certo, né? Então, assim, não é... Não tem mais um padrão. O padrão quem faz é você. Mas, como a sociedade da gente vem caminhando nesse rumo, muitas pessoas que já estão e futuramente também estarão sozinhas, né? E é o grande medo, vai ser um grande terror, um grande medo, porque vai ter uma onda de pessoas idosas, sem filhos e sem um parceiro ou uma parceira, alguém, né, que possa estar lhe dando suporte na velhice, né? E eu acredito que isso vai ser um grande problema. Ainda não, mas futuramente, né? Sabe, como eu penso, assim, eu fui casada por 15 anos, tá? Tive um relacionamento por 15 anos, tenho um filho. No momento, meu filho tá com 6 anos e eu me separei por diversas razões, por diversos motivos. E é uma escolha madura, tá? Que é necessária ser feita e
que foi necessária, né, para a gente viver bem, viver cada um em paz, seguindo o seu caminho, mas tendo em mente que a gente, lógico, tem uma criança, a gente tem um filho, e isso é para sempre, né? A gente faz o melhor para a gente, cada um da sua forma, para o bem para a criança, né? Claro. E isso é o essencial, fazer o melhor possível para a criança, porque a criança não tem culpa, né? Então, assim, como eu vejo hoje em dia, quando você... São diversas fases, tá, da vida. Quando você se torna uma mulher mais madura e, de certa forma, você sabe o que você quer, não é qualquer coisa que você aceita, não é qualquer pessoa que você tolera, tá? Então, vai exigir mais de você, né? E as fantasias também, quando você se torna uma pessoa, não pela questão de idade, mas de madura mesmo, de ter vivido, enfim, você se torna uma pessoa mais defensora da sua paz e da sua individualidade, tá? Você bota em prioridade, como sempre. E se você é homem e vai se relacionar com uma mulher que já teve filhos, ela vai colocar primeiro o filho, ela, e depois vem o homem, né? E assim que deve ser. Então, assim, eu acho que para mulheres, enfim, eu acho que você tem que procurar alguém que te dê segurança, seja uma pessoa, ou seja, segurança em que sentido? O primeiro sinal, a pessoa faz o que ela promete, tá? Se você tá se relacionando e a pessoa fala, não dê ouvidos ao que a pessoa fala, dê ouvir, simplesmente observe as ações. Se a pessoa marcar algo com você, ela tem que comparecer. Se a pessoa diz algo, você tem que checar, ver se realmente condiz com as atitudes, tá? É a melhor forma. Não em um sentido radical, que você tem que ser radical, que eu sou, enfim, né? Porque existe, às vezes a pessoa também tá passando por alguma situação, algum problema, né? E não, naquele momento ali, não, emocionalmente a pessoa não está disponível para lhe dar o que você quer, tá? Mas sempre observar as atitudes do homem ou da mulher, ou da pessoa, enfim, quem quer que seja, tá? Dessa energia feminina ou masculina, sendo homem ou mulher, enfim. Se você tiver um relacionamento homoafetivo, tá? Então, sempre é bom observar isso. E você tem que ter a ideia e a noção de que estar com alguém é dividir, né? Dividir as alegrias, as tristezas, a paz, né? O caos. Então você tem que ter a noção se você vai realmente estar disposto ou disposta a viver isso, tá? E não por, vamos colocar assim, por simplesmente fulano tem um marido, eu tô nessa idade, eu tenho que ter um marido, eu tenho que ter uma pessoa. Não para tapar um buraco, tá? Porque nunca dá certo. Tem que ser algo que venha acrescentar. O seu buraco
quem tem que tapar o seu buraco é você. Ou seja, a sua carência emocional, quem tem que resolver o seu problema é você. E você não pode colocar isso nas costas de ninguém. Como se o mundo tivesse aqui para resolver os seus problemas, tá? É muito necessário ter esse entendimento, tá bom? Como as mulheres elas são muito idealizadoras, né? Tem a idealização daquele homem perfeito que vai vir, que vai resolver todos os problemas, que ele vai ser fantástico, incrível. O príncipe encantado, que infelizmente isso é uma coisa que é colocada na cabeça da gente, né? Por mídia, por TV, por isso, por aquilo, e isso é alimentado ao longo da vida, tá? A primeira coisa que eu penso é que não existe pessoas perfeitas, tá? Por mais que uma pessoa ame você, ela pode te magoar de vez em quando. E você tem que ter responsabilidade no seu emocional para ver se você aguenta, né? Então, assim, as pessoas são imperfeitas, são dois universos, você tem que pensar no relacionamento como dois universos, tá? Que vão se aproximar e vão ter que se equilibrar. E é uma luta constante, diária, né? Não é uma coisa que vai passar do dia para a noite. Então você vai ter sempre que estar ali trabalhando e alimentando e fazendo o seu esforço, apesar de você não estar motivado a fazer naquele dia, tá? Eu acho que é necessário a gente sempre ser clara com tudo que a gente faz na nossa vida. Seja para relacionamento, seja para amizades, enfim. A gente sempre tem que ser clara e realista. E a primeira pessoa que você tem que ser clara é com você mesmo. É se perguntar qual é a minha intenção com essa pessoa, né? Qual a minha intenção, o que eu quero, o que eu realmente quero. Porque se você diz, eu não quero relacionamento, mas no fundo você quer, o universo fica confuso, ele não sabe o que entregar para você, né? Porque você não sabe o que você quer, você não sabe que direcionamento você vai tomar. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar tá ótimo, né? Então é sempre o rumo e o foco. O que você quer na sua vida, o que você procura, o que você deseja, até mesmo para você ter a capacidade de, quando vier, o universo vier com uma opção para você, você dizer: não, não é isso que eu quero. E não ter medo de bater a porta e seguir em frente, sozinho, sozinha, né? E não tolerar qualquer coisa, tá? Não tolerar qualquer lixo emocional, qualquer migalha, tá? Não tolerar ser desprezado, ser desprezada. Não tolerar ser simplesmente uma segunda opção no final de semana. Ah, se não der certo com essa pessoa, aí eu ligo para essa e vou, tá? Então, às vezes é muito melhor a gente ficar calada na nossa, sabe, no nosso mundinho e simplesmente observar e deixar as coisas acontecerem, tá bom? Um conselho também que eu daria é, se você realmente quer um relacionamento, quer encontrar alguém verdadeiramente como a moda antiga para viver, para, né, ser uma companheira, um companheiro, o melhor é você se manter neutro, tá? Ou seja, você não se envolver com qualquer coisa.
Eu tô com fome, eu vou comer qualquer coisa vai saciar o meu desejo naquele momento, mas lá pra frente eu vou pagar o preço por isso. E qual é o preço? O preço é se decepcionar, porque você pegou qualquer coisa. Para a mulher é mais fácil se envolver emocionalmente, apesar de ela ter a noção de que aquilo é algo insignificante e passageiro, mas ela acaba se envolvendo. E mais tarde vai confundir a cabeça dela. Como pela sociedade coloca para as mulheres, não, você é livre, você é uma mulher empoderada, livre, você pode pegar quem você quiser. E para o homem também, você tem que ser garanhão, você tem que ser o cara, e você tem que pegar quem você quiser. Mas ninguém te conta que quando você pega qualquer pessoa, você fica ligado à energia daquela pessoa, a energia daquela pessoa se conecta com a sua. E agora você imagine aí, todo mundo fazendo isso. Vamos supor que aquela pessoa que você conheceu, que você ficou numa balada sem dar importância a nada, aquela pessoa ficou com mais 7 pessoas. E cada um daquelas pessoas ficou com mais 3 pessoas. E aí você imagine o tanto de energias que estão ali. Que não é de um parceiro, de uma parceira que você está, que você sabe que é seu parceiro, que é sua parceira. Né? Então, muitas pessoas fazem, as mulheres por validação, também os homens, né? Se validar, não, eu vou me validar, enfim. Se eu sou gostosão, eu sou a gostosona, olha quanta gente está atrás de mim. Eu tenho importância, eu tenho relevância. Mas é aquela situação, só vai criar mesmo o caos na mente daquela pessoa, nada mais. E para se libertar disso? Para se libertar disso é muito difícil, tá? É energia, é algo que você não vê, é algo que você não pega. Ah, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer um pensamento, vou firmar um pensamento, eu vou isso, eu vou aquilo. Às vezes nem sempre dá jeito, tá? Banimento, né, daquela energia e tal, nem sempre dá jeito. Você tá ali e se intoxicou, e a única forma de desintoxicar é você guardar a sua energia, para usar a sua energia sexual, para usar a sua energia com a pessoa certa. Nem que isso seja um jejum, tá? Por quê? Ah, eu conheci fulano pelo Tinder, vamos supor. Não, mas ele é gato, ele é isso, ou ela é gata, ela é isso, e eu vou ficar só uma vez. Você não tem mais capacidade, a partir do momento que você fica com aquela pessoa, que você troca aquela energia, aquele fluido, você não tem como voltar atrás, tá? Essa que é a verdade. Você não tem como voltar. O seu julgamento sobre aquela pessoa já está fraco. Se for uma mulher, um homem narcisista, você vai tolerar mais. Você já se encontra refém. E não tem mais muita coisa o que fazer, tá? Não, mas eu vou resgatar ele, eu vou resgatar ela. Pode até ser, mas é um trabalho constante e que vai exigir anos de vida, tá? Porque você não perde, não é o tempo, é a vida. Mas cada um sabe o que faz, né? Então, você que verdadeiramente, pela uma coisa que eu percebi, se você verdadeiramente quer
Tá desacreditado, tá desconfiado da vida, já não tem não tem muito mais como é que se fala? Você não tem muito mais facinho, né? Você já passou da fase do facinho e você agora começa a pensar, você solitário, não quero mais nada, né? Eu acho que você deve se ouvir, você deve... As coisas para o ser humano não é como animal, tá? Muitas vezes ele age como animal, né? Irracional, simplesmente para atender um desejo, uma necessidade, mas ele não é um animal, as coisas têm que fazer sentido para ele, tá? As coisas não são só coisas acontece por acontecer, tanto é que você tem pessoas com crises existenciais enormes que não tem volta, né? E que não tem mais como resgatar. Então, antes que isso aconteça, dê tempo ao tempo. A primeira coisa. Você não tem que ter pressa, você não tem que ter... Você simplesmente tem que seguir o fluxo da vida, deixar as coisas verdadeiramente fluírem, tá? Eu vejo assim. Para não se colocar em situações que vão trazer marcas na sua alma, tá? Marcas que até mesmo marcas, mágoas que, né, você não consegue reverter. Algumas situações você não tem mais como reverter. Que te trazem danos financeiros, psicológicos profundos, tá? Então mais uma reflexão mesmo, tá? Cuidado, tá? Com a banalização das coisas. Cuidado com a banalização das coisas, não por nada, mas por você, né? Se você tem um carinho por você, se você tem... Não se deixe influenciar por mídia, por... tanto faz, somos empoderadas, somos incríveis, somos a geração foda, né? Eu acho que uma gota de bom senso não faz mal, é o que eu penso, né? E, na verdade, eu vou até fazer um comentário aqui, eu vi Simara, sei lá o nome dela, Simara, né? E ela tava falando, o pessoal tava falando dos trajes dela, enfim, e ela dizia assim, tem que mostrar agora porque depois ninguém vai querer mais ver, né? Mas também vamos ver aqui o conceito, né? Nós, pessoas comuns do dia a dia, trabalhadores, pessoas da grande massa, enfim, não podemos nos comparar a pessoas que estão naquela situação de evidência, seja em Instagram, seja em Facebook, seja em YouTube, porque são contextos diferentes, né? Elas ganham, usam do sexo, da sensualidade, da sexualidade para atrair o grande grupo, né? O grupo que vai consumir, que vai se identificar com aquilo, tá? Então,
infelizmente, né, a gente acaba se tornando, a gente é influenciado por pessoas da grande mídia. No contexto dela, tanto faz, porque aquele é o meio de vida dela. Então, quanto mais ela impactar, quanto mais ela se expor, quanto mais ela conseguir criar uma reação na sociedade, mais as pessoas vão comprar, consumir aquele conteúdo, né? E outra coisa, quando eu penso, sabe? É, ah, vamos colocar uma. Como é que se fala? Uma metáfora aqui, tá? Vamos supor que a gente tenha um iate, um carro muito sofisticado. Você acha que o dono daquele iate vai vender ou vai aceitar qualquer pessoa entrar naquele iate porque tem que fazer agora, porque depois tá velho, ninguém vai mais querer. Uma bolsa da Gucci, um exemplo, tá? Por favor. Uma bolsa da Gucci, uma bolsa da Chanel. Eu vou dar essa bolsa por qualquer coisa para qualquer pessoa, porque daqui a alguns anos ninguém vai mais querer. O valor vai, né, como se o valor fosse cair. E essa é uma invenção, é uma forma de manipular as pessoas, tá? É uma forma de manipular, é uma forma de dizer, tá tudo bem, tá? Eu sou contra a sensualidade? Não, de forma alguma. Quando eu tinha lá meus 23 anos, 19 anos, eu também explorava, para me sentir bem, a minha sensualidade. Mas não de uma forma que me trouxesse danos, enfim. Mas eu gostaria de ter tido alguém que chegasse, que tivesse essa noção, talvez se alguém tivesse chegado naquela época e tivesse me explicado, me mostrado um outro caminho, talvez eu não teria explorado tanto, talvez eu teria sido um pouco mais, como se diz, eu teria refletido mais sobre isso, mas eu acho que essas coisas vêm mais com o tempo mesmo. Uma boa mulher, um bom homem, um homem de caráter, uma mulher de caráter, não perde o valor, porque o caráter está em sua essência. Na verdade, o valor daquela pessoa aumenta, na minha visão, tá? Por que aumenta? Mas é lógico que aumenta, porque aquela pessoa se torna uma versão cada vez melhor. Se aquela pessoa está querendo, vamos supor, ter uma versão de si mesma melhor, então a pessoa consegue melhorar ainda mais, tá? O fato do envelhecimento do corpo, da pele, não afeta o que há dentro, o talento. Mas lógico que em nossa sociedade é explorado a sexualidade, a beleza, a idade. Isso que é colocado como valor. E os verdadeiros valores, eles caem, né?
E também a sociedade vem muito dividida no bem, o que é o bem e o mal. Ninguém tem muita certeza, ninguém tem muita noção, né, do bem e do mal. O que é mal é tudo que faz mal. E o que é bem é tudo que faz bem. Então, o mal é tudo que faz mal e o bem é tudo que faz bem. É a mesma coisa, é só uma balança, é só um excesso. Da mesma forma que você coloca algo na balança e se torna mais leve, ou algo ainda mais em excesso na balança e se torna muito pesado. Tudo tem um custo, tá? Nesse mundo que nós vivemos, tudo tem um custo. Um custo de vida, um custo de energia, o tempo todo. E você tem que saber se você está disposto. Vale a minha vida isso aqui? Vale um tempo dos meus dias, um tempo da minha vida? Faz sentido? É algo muito necessário saber. Como a situação hoje em dia está cada vez as coisas estão polarizadas, né? Nesse sentido, eu não sou uma mulher conservadora, tá? Cada um faz o que quer da sua vida. Eu não dou muita importância a isso, não. Mas é só uma reflexão, um alerta, tá? Se você chegou até aqui, você tá conseguindo acompanhar meu raciocínio, ou tentando ainda entendê-lo, né? A gente fala um pouco de espiritualidade, a gente fala de relacionamento, de como é conservadorismo, né? Relacionamento hoje em dia, relacionamentos modernos. Eu acredito que a gente deve proteger o ser que existe dentro da gente, sabe? E se conectar mais com o ser dentro da gente e descobrir o melhor, porque a vida é muito curta. A vida é muito curta. A gente não tem muito tempo a perder. Mas nem por isso a gente também vai jogar, desperdiçar e não dar valor ao que realmente tem valor, né? Vai acabar avacalhando, né? Toda experiência é importante para o ser, tá? Eu acho que eu toquei em muitos assuntos em relação à sensualidade, sexualidade, mas mais para alertar. Eu gostaria de ter tido alguém que botasse o pé no freio e ponderasse algumas situações. O que é exagero na nossa sociedade e o que é de fato bom, faz bem ao homem. Porque o ser humano, ele é bom o ser humano ser livre, pensante, intelectual, mas é muito raro ele ser livre e pensante, intelectual, decidindo sua vida e suas ações, porque o meio está sempre decidindo por ele está sendo só levado, tá? Então, meninas e meninos, se você for um pouco mais jovem, não é um pouco mais jovem que eu, muito cuidado, tá? Para não perder os anos mais bonitos de sua vida em vão, tendo percebido que foi em vão. E você chegar a uma fase da sua vida com os seus 30 e poucos anos, pensando, poxa, não foi como eu imaginei.
Eu fiz tudo certo e não deu certo. Eu fiz o que me disseram e não foi bom. Então, muita calma nessa hora, né? E para as mulheres e para os homens um pouco mais experientes, que já sabem, que já passaram por alegrias e tristezas e decepções, que sabem que o mundo da Disney é só na Disney, e hoje veem a realidade como ela verdadeiramente é, não se deixem levar, tá? Não se perturbem, não se cobrem. Por situações que não é culpa de vocês. A vida é o que é, e a gente vai só, o caminho vai aparecendo e a gente vai andando. Às vezes dá tudo certo, às vezes não. Mas tente se resguardar a sua energia também, porque isso é muito importante, tá? Sobre a relação do eu não sei se é essa a palavra, libertinagem e conservadorismo. No momento a gente está vendo muita libertinagem com a internet, tá? Então, vai ter uma contra-reação, eu acredito, de tudo o que está acontecendo. Toda ação tem uma reação. Então, é necessário a gente não mudar o mundo, as pessoas, enfim, mas tentar mudar o nosso padrão. Em que padrão você está vibrando? Eu acho que isso é importante. Porque você está vibrando no padrão que você quer vibrar? O que é que você está atraindo para a sua vida? Tá bom? Vamos refletir, pensar sobre isso, tá? Gratidão por você ter ficado até aqui. E a gente vai fazendo café com reflexão e tricô. Mais pra frente, depois eu vou fazer também uma tiragem de tarô, tá? Porque já faz um bom tempo que eu não faço aqui uma tiragem de tarô pro canal. E aí eu vou tá fazendo, tá bom? Seres de luz, seres iluminados. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. E vamos melhorar nossos padrões, tá bom? Um beijo!